Jeremias. Eu sou estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Moreira. O meu trabalho é sobre os aracnídeos. Temos que temê-los? Ao longo da história, a gente sabe que existiram muitos mitos e histórias ao redor das aranhas e aracnídeos. Como os deuses dos povos americanos eram um povo que acreditava em uma deusa aranha, e eles acreditavam nisso por causa das teias das aranhas, da capacidade de tecer e da resistência das teias. Elas também acreditavam que as aranhas poderiam tecer o destino, que os deuses da aranha poderiam tecer o destino. Aracne da Grécia, Aracne não era bem uma deusa, e sim uma mortal. Era uma mortal que se gabava de ser a melhor tecelã, até que Atena decidiu desafiar essa mulher, e logo após a vitória da mulher, a mulher se matou por alguns motivos, e aí Atena acabou ressuscitando a mulher, e a mulher acabou se tornando meio que uma semideusa. Até na Bíblia mesmo fala sobre que as aranhas são coisas ruins, são vistas em forma negativa, falando que tudo que anda sobre o ventre e tem 4 pés ou mais são uma abominação. E pesquisas apontam que as aranhas são os animais que mais causam repulsa, entretanto, existem cerca de 60 mil espécies de aracnídeo no nosso. Um dos motivos por eu ter feito esse trabalho é porque eu também tinha muito medo e repulsa desses bichos. E até que um dia a gente se encontrou com uma aranha no pátio da escola e a professora gritou: "Não mata!" E aí eu fiquei com uma grande curiosidade. Objetivo geral: descobrir qual é a relação que a comunidade escolar tem com os aracnídeos e quais são as crenças ligadas a eles, bem como compreender quais realmente oferecem risco à saúde humana. Objetivos específicos: observar os aracnídeos, classificar os aracnídeos e pesquisar a importância dos aracnídeos para o meio ambiente. Analisar a impressão e as crenças que o povo da região tem sobre os aracnídeos. Analisar os prejuízos que os aracnídeos podem nos trazer e descobrir uma forma de espantar os aracnídeos da nossa residência sem sacrificá-los. Minha metodologia: eu fiz revisões em livros, vi livros digitais, eu fiz uma pesquisa com Google Forms aqui na minha escola, eu fiz entrevistas com familiares e conhecidos próximos, também eu fiz uma observação do ambiente, identifiquei espécies mais comuns na região, pesquisei e formulei receitas para espantar os aracnídeos, e também fiz uma roda de conversa aqui na minha sala. E com esse trabalho eu descobri que os aracnídeos são classificados em araneídeos, opiliones, escorpionídeos e acarinos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as classes dos aracnídeos. A primeira classe que eu vou falar é sobre os araneídeos. Essa classe é composta pelas aranhas. As características principais das aranhas são: elas possuem 2 pares de 4 pernas e o seu corpo é definido em 2 partes, o abdômen e o cefalotórax. No cefalotórax é aquele local onde é que saem as pernas da aranha. Elas também possuem 8 olhos. Opilhões possuem o cefalotórax e o abdômen fundido. A sua característica é que suas pernas são maiores que seu corpo. Escorpionídeos possuem pedipalos, que são conhecidos pelas garras deles. Também tem o pós-abdômen, que é a cauda dele, e o agulhão na ponta do pós-abdômen. Acarinos apresentam quelíceros como peças bucais, possuem antenas e contam com 4 pares de patas. Então, fizemos uma pesquisa na nossa comunidade. Fizemos uma pesquisa de 3 perguntas. A primeira pergunta era: você tem medo de aranhas e escorpiões? A maioria respondeu que sim, tinha medo. Para ser mais exato, 55,6% das pessoas responderam que tinham medo. A segunda pergunta foi: você já foi picado por algum desses animais? A maioria respondeu que não, ou seja, tem medo, mas nunca foi picado. Para ser mais exato, a maioria respondeu que não, com 71,1% dos votos. E fizemos uma pergunta para saber se ainda tem muito desses animais na região. E a pergunta era a seguinte: você vê muito desses animais na sua propriedade? A minoria respondeu todo dia. Para ser mais exato, 11,4% responderam que sim, viam esses animais todo dia. Fizemos algumas rodas de conversa e fizemos entrevistas pessoais. E nessas entrevistas obter algumas respostas, como: a aranha do mato é a aranha que mais causa terror entre todas. As aranhas peludas, elas saem quando está para chuva. E relatos que as pessoas encheram o corpo de cobreira por causa que uma aranha passou por cima.
pessoas afirmando que teve feridas nos lábios porque que uma aranha passou. E esses são alguns relatos sobre as aranhas que conseguimos nas nossas entrevistas e rodas de conversa. Os males realmente causados pelos aracnídeos. As aranhas e suas toxinas. A maioria das aranhas não representam perigo, somente 3 aranhas representam perigo e elas são a aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra. A toxina da aranha marrom causa vermelhidão e inchaço no local da picada, além pode evoluir para necrose. A aranha armadeira. A toxina da aranha armadeira em casos graves causa diarreia, vômito frequente, priapismo e inchaço pulmonar. A aranha viúva negra. Em casos graves, a sua toxina pode causar pressão alta, mudança no ritmo dos batimentos cardíacos e náuseas. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela e seus principais sintomas são manchinhas na palma das mãos e dos pés e febre acima de 39 graus. Doenças causadas pelos ácaros. Os ácaros podem causar algumas doenças ao ser humano, como alergias respiratórias, dermatite atópica, sarna e conjuntivite. Então, com isso a gente pode concluir que os aracnídeos eles são muito importantes para o equilíbrio ambiental, porque eles se alimentam das moscas, dos insetos, dos mosquitos, que acabam incomodando a gente. E a maioria dos males relatados pelos alunos não tem convicção real, ou seja, não são verdadeiros, como a cobreira em volta da boca não é causada pela aranha. E também, a maioria dos aracnídeos encontrados não causam males para a gente, não podem oferecer grande perigo para o ser humano. Aqui na foto ao lado vocês podem ver que eu capturei alguns aracnídeos, e nas minhas pesquisas consta que a maioria não causa grande problema. As pessoas têm mais medo das aranhas e dos escorpiões do que as outras classes, como os carrapatos e os ácaros, que podem causar muito mais perigo ao ser humano.